Amanhã é sexta-feira, dia de Black Friday. Esse é o termo criado pelo varejo nos Estados Unidos para nomear a ação de vendas anual que acontece sempre na última sexta-feira de novembro, após o feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Black Friday chegou em 2010 por iniciativa de uma empresa especializada em busca de descontos. O primeiro Black Friday do Brasil aconteceu no dia 26 de novembro e foi totalmente online. A data reuniu mais de 50 lojas do varejo nacional. A polêmica que se ergue com esse dia aqui no Brasil é a de que os lojistas dobram o valor dos produtos dias antes para então oferecer o desconto. Será que até nessas horas se dá o famoso jeitinho brasileiro? Nós convidamos o assessor-chefe da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, Renan Ferratioli, e a advogada e assessora jurídica do Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, Elisângela Mardegan. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Elisângela, eu quero já começar com você. Como é que é feita essa organização dos lojistas para essa data? Então, Leão, como não é uma data tradicional no Brasil, não existe uma preparação específica, né? Então, a preparação que existe já é para o Natal. O evento, ele pegou uma carona no Natal. Entendi. Então, é quase um mês antes do Natal. O certo seria no Brasil fazer no dia seguinte, depois do Natal, né? Na verdade, a gente tem um evento que é depois do Ano Novo, que é aquelas liquidações, né, de clima de estoque, né? Isso. Mas essa acabou sendo importada dos Estados Unidos e tem tudo para dar certo, né? E, Renan, quais são as principais reclamações dos consumidores em relação ao Black Friday? Bom, o que presenciamos nos últimos anos é que os consumidores eles têm basicamente 3 tipos de reclamação e mais voltadas para o comércio eletrônico do que para o varejo convencional, do varejo presencial. Então, primeira delas é a questão da infraestrutura, o consumidor não consegue acessar o site, se acessa o site, não consegue comprar, não consegue concluir a compra. O segundo ponto, que é essa maquiagem de descontos, ou seja, elevar o preço um pouco tempo antes para daí fingir para o consumidor que estão dando um desconto muito atraente, quando na verdade não é isso que acontece. E um terceiro ponto, que é o relacionado ao próprio atendimento ao consumidor. Então, o consumidor tem um problema, tenta contato com o site e não consegue resolver. Então, foram basicamente esses 3 problemas que o consumidor enfrentou nos últimos anos. Bom, Elisângela, eu tenho que perguntar agora para você, então, né? Essa história de pagar a metade do dobro, né, é real? Né? Como deve proceder, então, para participar dessa data de maneira correta, né? Leão, infelizmente, tivemos esse incidente o ano passado, né? Algumas empresas, acho que não entenderam o espírito do negócio e fizeram de forma diferente, mas foram empresas isoladas. Mas eu acredito que também tenham aprendido com o erro do ano passado. Como é que vocês lidam com isso, com essas empresas no sindicato? Então, na verdade, a gente sempre orienta, né? O nosso papel é orientar para fazer da maneira correta. Como isso aconteceu com empresas grandes, geralmente... Mas não tem uma punição, então, para quem? A punição, na verdade, é pelos órgãos, né? Os fiscalizadores. O sindicato em si, ele tem o papel de assessorar, orientar para que faça a coisa da maneira correta. Perfeito. Ô Renan, o PROCON, ele indica para que o consumidor fique atento a que pontos no Black Friday? Então, é muito importante que o consumidor ele pesquise bem antes. Primeiro, pesquise para ver se ele precisa daquele produto naquele momento ou se ele não pode aguardar outra oportunidade para comprar aquele produto, se realmente ele está precisando daquele produto naquele momento, porque nós teremos agora várias iniciativas para o consumidor comprar esse produto com um preço muito bom. Temos depois do Natal, no começo de ano, então o consumidor precisa realmente do produto naquele momento e pesquisar bastante o preço. Pesquisar o preço em outras lojas, se já está interessado nesse produto, para evitar, para quando chegar e se deparar com um desconto desse, ver se realmente vale a pena. É importante que o consumidor pesquise. Você tocou num ponto importantíssimo, porque o consumidor tem que fazer a lição de casa antes. Primeiro faz uma pesquisa de mercado para saber qual é o valor exato daquele bem, né? E não no dia da liquidação desse Black Friday, né? Porque aparece lá, um bem qualquer, de 1.000 passou para 500. Só que o consumidor sabe, que já pesquisou antes, viu que no mercado custa 500, né? Justamente. Então, só pesquisando que o consumidor ele realmente vai conseguir se cercar. E se ele for comprar pela internet, também deve ficar muito atento, porque todo site é obrigado a informar o endereço físico onde está sediado, o CNPJ, um canal de contato para o consumidor. E aquele que esconde essas informações não merece a confiança do consumidor, porque a intenção é outra. Não é vender, não é garantir para o consumidor uma boa experiência de compra, e sim prejudicar, lesar o consumidor. Então, o consumidor deve evitar esses sites. Inclusive, o PROCON aqui em São Paulo divulga uma lista de 325 sites que o consumidor não deve comprar, porque se comprar, certamente terá um problema. São aqueles
Isso, né, evite fora. esses sites. Tá. Agora, é aquela frase, né? Preciso estar atento e forte, né? Tem na música, porque se der bobeira, dança mesmo, né? Agora eu quero perguntar para os dois, para a gente fazer um balanço aí. Como vocês avaliam essa data para o comércio? Olha, para o comércio lojista é muito bom, porque inclusive esse ano vai cair exatamente no dia do pagamento da primeira parcela do 13º. Então, todo mundo vai estar com saldo positivo, aquela vontade de comprar, né? Então, já dá para você antecipar as compras do Natal, amigo secreto, presentes. Então, para o comércio, já dá uma aquecida boa para o Natal. Ou seja, chuparam dos Estados Unidos para cair bem nessa data que é Exatamente. importante. O Brasil vai se Olha, beneficiar que bastante danado. desse evento. Coisa de brasileiro, né? Oi, Elisângela, agora o Renan, né, falou ali como a gente tem que se... Deixa eu primeiro saber a opinião deles para o comércio, para depois aí você faz essa pergunta que eu sei que você vai fazer. Para nós, a expectativa é que o consumidor ele consiga ter uma boa experiência de compra. Porque, na verdade, quem está chamando o consumidor para consumir nesse momento é o próprio comércio. Então, se ele está chamando, que garanta para o consumidor também uma boa experiência de compra, que o consumidor não enfrente os problemas, que ele não queria enfrentar esses problemas, e quem está chamando para que esse consumidor consuma é o próprio comércio. Então, tem que garantir uma boa experiência de compra. No comércio presencial, isso sempre é mais fácil, ele já está acostumado a promover essas liquidações, mas o comércio eletrônico tem que andar um pouco mais para garantir que o consumidor não tenha problemas. Falta muito ainda para o comércio eletrônico ser eficaz mesmo, né? Já foi muito pior, já foi muito pior. E a partir das punições que foram aplicadas, de todo o diálogo, a partir de tudo isso já houve melhora, mas ainda é preciso avançar bastante. Essa é a prova de fogo. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Perfeito. Ô, Elisângela, eu queria saber também o que o Sindicato dos Lojistas faz, né? Porque é péssimo também para o sindicato quando vê algum site agindo de uma forma que não é idônea, né? Se vocês têm algum controle, o que vocês procuram fazer a respeito disso? Porque tem vários sites, por exemplo, que tem um selo de qualidade. Selos nós não temos, né? O que a gente procura fazer é tentar um contato, fazer uma divulgação da prática correta que deve ser feita, né? Porque o incidente do ano passado, ele não pode ocorrer esse ano de novo, porque isso vai acabar com o evento, né? Isso vai manchar a imagem das empresas participantes. Isso vai criar o quê? Um descrédito no mercado. Então, não é bom para ninguém. Então, todo mundo tem que sair ganhando nessa história, né? Meio que vai acabar esse feriado aí, essa festa do Friday, né? Se repetir o evento do ano passado, né, o incidente, a tendência é realmente, eu acho que minguar aí o evento, porque as empresas vão ficar desacreditadas no mercado, né? Com então, certeza. isso não é bom. O que não vai ser bom para ninguém, né? Não, para ninguém. Então, a pessoa que hoje ela quer comprar, ela já pesquisou anteriormente, ela sabe o preço, que era o mês passado. Hoje, se não tiver amanhã o preço, com desconto real, não vai dar certo. E aqui, então, para finalizar a nossa conversa, o que vocês acham exatamente que vai acontecer dessa vez? Porque talvez também tenha sido muito despreparo de ambas as partes, tanto dos consumidores, que ainda não conheciam, né, como é que funcionava direito essa Black Friday, e os lojistas também. Para esse ano, qual a expectativa de vocês? Não, o comércio está com grande expectativa, né? Como já disse, como antecede o Natal, a tendência é aumentar realmente o volume de vendas, né? É só todo mundo trabalhar com seriedade que o evento vai dar certo e vai se tornar parte do calendário brasileiro. A nossa expectativa é que realmente o comércio ele mostre para que ele veio, especialmente o comércio eletrônico. Então, é o que nós estamos dizendo ultimamente. Eles nos procuraram, o comércio eletrônico de maneira geral, os grandes varejistas, e a prova de fogo. Se o comércio eletrônico não der essa resposta, consumidores esperam, é importante que o consumidor também não confie tanto nessa forma de aquisição, porque se justamente quando ele chama o consumidor para dançar, chama o consumidor, conquista o consumidor, ele não consegue entregar uma boa experiência de compra, o consumidor não pode depositar sua confiança, o seu dinheiro tão suado nessa forma de negociação. Ou seja, até arrisque, compre, mas com 2 pés atrás, Com não é certeza. isso? Tá certo. Porque senão vocês vão ter muito mais trabalho antes do Natal, né? Antes, durante, depois, isso, o trabalho sempre lá tem. Queridos, brigadíssimo, viu?